eu sou Carmen Michel Zigli, sou pastora na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e hoje te convido para conversarmos sobre o Dia da Consciência Negra. Novembro é um mês que nos desafia a tomar consciência do racismo que nos cerca, que não está apenas nos outros lugares, mas também se manifesta em nós, nas nossas famílias, nas igrejas, na sociedade brasileira. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Mas refletir sobre os direitos da população negra e as desigualdades causadas pelo racismo é tema para todo o ano. É tema para todas as gentes e não apenas para negros e negras. Reconhecer que a discriminação étnica-racial se faz presente em nosso meio é um passo necessário para que possamos enfrentá-la de maneira participativa, comunitária e inclusiva na busca pela transformação dessa realidade. Afinal, a vontade de Deus é de vida abundante para todas as pessoas. As diferenças, a diversidade são bênçãos para a humanidade. Ciente do seu compromisso com a vida digna para todas as pessoas, a IECLB já se manifestou, se envolveu, se comprometeu com as ações contra a discriminação étnica e racial. Hoje, o compromisso da IECLB para superar o racismo está escrito nas metas missionárias 2019 a 2024, especialmente nas metas 3 e 4. Essas metas têm como objetivo promover a formação sobre comunhão diante da diversidade étnica, cultural, social e de gênero, equipar e apoiar as lideranças de todas as instâncias da Igreja para que compreendam, se expressem e atuem contra a discriminação, seja por raça, gênero, deficiência, orientação sexual e condição social. A IECLB entende que o racismo e as questões sobre negritude e a diversidade étnica brasileira exigem sensibilidade e engajamento de todas as pessoas. E como Igreja de Jesus Cristo, nós, luteranos e luteranas, temos motivos para sermos particularmente sensíveis a esta questão. Falar do Dia Nacional da Consciência Negra é mais do que falar da memória histórica de um povo que cotidianamente busca espaço, reconhecimento, direitos e principalmente respeito e dignidade humana. Dia 20 de novembro de 1695, Zumbi, um dos maiores líderes do Quilombo dos Palmares, foi assassinado. Zumbi dos Palmares, como ficou conhecido, foi um dos maiores ícones da resistência negra ao escravismo e da luta pela liberdade. A data 20 de novembro foi escolhida pelos movimentos sociais com o intuito de dar visibilidade às questões do povo negro e conscientizar a população brasileira sobre a importância da história e da cultura negra na formação da sociedade nacional, trazendo para o debate os problemas como racismo, preconceitos, violências e discriminações que a população negra ainda enfrenta. A ideia do Dia Nacional da Consciência Negra teve como idealizador o poeta gaúcho Oliveira Silveira, nascido em Rosário do Sul. Oliveira Silveira foi um dos fundadores do Grupo Palmares do Rio Grande do Sul e foi o grande idealizador quando sugere ao seu grupo o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Segundo o poeta Oliveira Silveira, o dia 20 era mais significativo do que o 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Oliveira Silveira, nosso grande poeta negro, definia o dia da abolição em um de seus poemas com a seguinte frase: 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Pela primeira vez, em 1971, o 20 de novembro foi celebrado
e desde então passou a ser parte da programação nacional de eventos liderados pelo Movimento Negro Unificado. Desde então, a luta por direitos não teve trégua. Os anos 90 foram um tempo que os afrodescendentes brasileiros estavam se estruturando em ONGs com diferentes matizes. Houve grupos negros de grande vinculação com a política, outros aderiram ao viés da cultura e ainda outros nasceram no seio das igrejas. Mas foi nos anos 90 que as ONGs negras se multiplicaram e se espalharam. A partir dos anos 2000, uma das primeiras conquistas foi a aprovação do projeto de lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, alterando o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que passa a vigorar com o artigo 26A, o qual estabelece a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da rede de ensino. Neste mesmo projeto de lei, também é incluído, na LDB, o artigo 79B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Com a aprovação da Lei 10.639 de 2003, mesmo com a inclusão de temas como a história da África nos currículos, ainda não nos foi dada a oportunidade de garantir, expressar a cultura, a história e a religiosidade como direito garantido na Constituição Federal. Ainda estamos nos patamares abaixo em relação à educação, à saúde e demais direitos como cidadãos e cidadãs. Temos consciência que a nossa caminhada ainda será longa e árdua, mas a nossa força para superar não permitirá desistência ou falta de fôlego para continuarmos lutando por direitos, combate aos problemas constrangedores, racistas e de exclusão que ainda nós negros enfrentamos diariamente nas ruas, no trabalho e nas escolas. De acordo com o Atlas da Violência de 2019, 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Por mais que se diga não à violência contra homens, mulheres, crianças e jovens negros, vivemos em um país marcado pelas diferenças e pela discriminação racial. Nessa perspectiva, a data 20 de novembro vem mostrar e dar visibilidade ao herói negro Zumbi, como um dos maiores referenciais de luta pela liberdade de seu povo e também a história e a cultura do povo negro como referencial nacional. Pretende-se que o dia 20 de novembro seja feriado nacional, alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra. Dia do Povo Negro referir-se ao herói nacional Zumbi, que representa tantos outros heróis e heroínas que continuaram e continuam na luta, buscando a libertação e a igualdade de direitos para a população negra brasileira. De novembro, Dia da Consciência Negra, é uma oportunidade para celebrar com as pessoas afrodescendentes a história, a esperança delas no futuro e deixar que falem de suas dores e alegrias. Desde a segunda década de 1990, sob liderança do professor Peter Nash, estudante de Teologia da Este, tem refletido e escrito a respeito da necessidade das comunidades da ESLB darem passos na direção das pessoas negras. Porque acolher negros e negras é muito mais do que ser cordial. É oferecer para elas e eles espaço para celebrar a vida, alimentar a fé delas no Deus libertador e estar ao lado delas na luta por uma sociedade mais justa, igualitária, livre de preconceitos e racismo. Neste ano, a ESLB lança um grande desafio para seus ministros e ministras: celebrar o Domingo de Cristo Rei,
o Dia da Consciência Negra. A data encerra o ano eclesiástico e é de enorme significado para a vida das comunidades. Por esta razão, é importante que ministros e ministras estejam conscientes da importância de dar visibilidade para as questões que envolvem as lutas das pessoas negras em nosso país. Para celebrar o Dia da Consciência Negra, você poderá encontrar subsídios na revista eletrônica Identidade, que desde o ano de 2000 apresenta reflexões de estudantes de teologia e professores sobre negritude, como, por exemplo, o artigo de Peter Nash, Por que falar de negritude na Bíblia e na Igreja? A cartilha do Conselho Mundial de Igrejas, Justiça Transformadora, Ser Igreja e Superar o Racismo, também é uma excelente fonte de inspiração. Ser ICLB é estar no Brasil anunciando o Evangelho da Graça para todas as pessoas. Anime pessoas de sua comunidade para participarem desta celebração. Convido você a olhar para o seu entorno, para que veja negros e negras na sua cidade. Também quero encorajar você para que estenda às pessoas negras o convite para participarem da celebração do Dia da Consciência Negra. Vamos celebrar Jesus, o Cristo Libertador, porque a vida de todas as pessoas importa.